Bom, recapitulando, de 2 semanas atrás para cá, veio o nosso pastor Marcelo e pregou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho reto. Nós não precisamos pegar atalhos, porque o atalho, ele nos traz problemas, traz marcas, nos machuca, nos fere. Nós até podemos voltar para o caminho do Senhor, mas com feridas. Depois do pastor Marcelo, veio o pastor Pereira e pregou sobre o mordomo infiel. E aí o Senhor me trouxe essa palavra e falou: poxa, a maior riqueza que nós temos está aqui, é a palavra. E nós temos que ser fiéis a ela. Nós temos que ser fiéis. Depois do pastor Pereira, veio a nossa irmã Débora, e ela pregou agora na quarta-feira, não foi? Quarta-feira, que Ele nos sonda e nos conhece. Amém? Salmo 139. E por fim, assista agora que passou, o pastor Flávio pregou que Ele nos amou primeiro. Agora vem. Abra suas Bíblias em 2 Pedro 3, versículo 14. O Senhor ele tem falado todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. 2 Pedro 3, versículo 14. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Amém? Vamos estar lendo do 14 ao 18, amém? Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Coloque seus mãos no seu. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, que Deus, Pai querido, mais uma manhã estamos reunidos em teu nome. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor, que o Senhor venha guiar a luz da tua palavra, Pai, para que a tua igreja venha se alimentar, venha entender e compreender, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai querido, capacita-me, Senhor, e que eu possa, Senhor, ser fiel à tua palavra, para que a tua igreja, Senhor, verdadeiramente venha compreender e colocar em prática a tua vontade. Senhor, capacita-me, Senhor, e usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos nesta manhã. É isso que eu te peço e já te agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. O tema que o Senhor me deu nessa manhã se prepare, o noivo vem. Nós precisamos nos preparar para o noivo. E isso é muito sério. Nós viemos para Cristo. Agora eu não mais vivo, é Cristo que vive em mim. Mas fazendo as nossas próprias vontades. Que Cristo que nós servimos? Se eu não faço a vontade dele, eu faço a minha. Crescei na graça e no conhecimento. Olha, o Senhor diz: empenhai-vos. Crescei na graça e no conhecimento.
conhecimento está aqui, Ele já nos deixou. Ele deixou o conhecimento e deixou o Espírito Santo. Aleluia. Para que nos guiasse a luz de toda a verdade. Para que nós viéssemos verdadeiramente fazer a vontade dEle. Mas, se eu não busco conhecer, como é que faz? Em um culto eu não consigo conhecer. Apenas em um culto, uma palavra de 40 minutos, 50 minutos que seja. Então eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Isso eu faço no meu lar, na minha casa. Eu tenho que buscar conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Nós precisamos conhecê-lo, amados. Ele nos conhece. Desde antes de nos formar no ventre da nossa mãe, já nos conhece. Mas e nós? E nós? O conhecimento não está específico só para mim ou só para o pastor. É para todos. É para todos. Todos nós temos acesso à Bíblia hoje na mão. Mas nós nos dedicamos mais à internet, às redes sociais, às nossas vontades. Eu marco compromisso com o Senhor, mas eu antes marco logo. Por quê? Porque Ele entende, Ele compreende. A assinatura de Deus na terra. A terra está cheia de assinatura de Deus. Mais uma delas, eu vou falar agora. O noivado, o noivo vem. Não vem? O noivo vai vir nos buscar. Então nós começamos a namorar. Começamos a namorar com o nosso futuro cônjuge. Amém? Então nós começamos a nos conhecer. Quando eu passo a conhecer a minha esposa, eu começo a fazer o quê? A vontade dela. Não é mais a minha. Não é mais a minha vontade. Então eu começo a fazer a vontade dela. Porque eu fazendo a vontade dela, eu vou fazê-la feliz. E sucessivamente, ela vai fazer a minha. E eu também vou ser feliz. E juntos nós nos conhecendo, namorando, noivamos e casamos para toda a eternidade. Olha que lindos, assinatura de Deus na terra. Nós viemos para Ele, não é mais as nossas vontades, é a vontade dEle. Então eu tenho que fazer a vontade dEle. Mas aonde é que eu vou achar a vontade de Deus? Aqui. Aqui é a vontade dEle. Aqui eu consigo ter um norte para a minha família, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para os meus filhos. Está tudo aqui. É o nosso manual de vida. Mas se eu não pego o manual de vida, como que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Como, amados? Eu não pego o manual de vida. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, Ele vai vir. E só vai subir quem estiver preparado. É simples assim. Não tem dificuldade. Nós nos dedicamos a tantas coisas deste mundo. Mas quando chega para Deus, eu não consigo, não dá. E colocamos vários métodos de barreira. Eu costumo dizer que é métodos de barreira, porque com esse método de barreira me dá legalidade para eu não fazer a vontade de Deus. E estamos cheios desses métodos de barreira. É cansaço, é trabalho, é N coisas. Quando eu estava trabalhando, antes de sair, minha esposa testemunha disso, eu levantava mais cedo. Para quê? Para conhecer o noivo. Eu vou ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu entendia que quando eu chegava, eu estava um pouco cansado, talvez eu não ia absorver aquilo que eu precisava absorver. Então eu acordava mais cedo para ler a palavra. Eu preciso estudar a palavra, mas isso é para todos. Porque se eu estudo, eu não sou enganado. Ninguém me engana. Eu não vou ser enganado porque você está estudando, não tem como. Alguém falar algo para você, uma bizarrice um dia desses, ou um certo pastor colocar óleo ungido na mão, colocou numa folha de sulfite, e aí ele falou: ó, mão do profeta, está aqui, ó, para levar para tua casa, vai problema no seu casamento, problema não sei não, levanta para aí, não sei quantas pessoas levantam lá e tinha que dar R$1.200 para levar uma folha de sulfite. Aonde está isso aqui? Se eu conheço o noivo, eu não vou fazer uma loucura dessa. Mas se eu não conheço, que bênção, vou fazer isso aí. Você é enganado. Você só é enganado se você quiser. É você que escolhe. Só que se eu vim para Cristo, a minha vida está nas mãos dele. Não é mais eu. Não é mais eu, mas nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Se eu não conheço, como é que eu faço? Como que eu vou casar? A conta não fecha, vamos pensar. Como que eu vou casar com alguém que eu não conheço? Explica para mim. Eu tento achar a explicação para isso, eu não consigo. Eu não conheço ele. E nós precisamos entender, ele nos conhece, ele precisa informar também da nossa mãe. Ele já nos conhece. E nós? E nós? Colocamos vários métodos de barreira. Quando nós namorávamos,
isso aí é vida minha. Nós namorávamos, eu chegava no trabalho, e ela também. Ela tinha os afazeres do lar, ela lavava, cozinhava e passava. Amém? Agora nós namoramos, então eu chego na casa dela por volta de 7, até uma meia-noite, ela vem para mim, e aí depois da meia-noite eu vou para casa. Olha, cheguei em casa, aí nós ficávamos conversando até 3 horas da manhã, o celular caía de sono, e a gente dormia e acordava no outro dia, já ansioso para ver a noiva novamente. Olha que tremendo isso. Aí agora nós viemos para Cristo, o tempo otimizou, nós casamos, amém? Casamos, o tempo se otimizou. Agora não preciso mais ficar até 3 horas da manhã, muito menos até meia-noite, eu estou casado, né? Ela está comigo. Aí agora o casamento eu não consigo fazer mais isso. Eu não consigo fazer aquilo com conversa, métodos de barreira. Porque 2 calças ou 3 camisas a mais que subiu para ela jogar na máquina, não mudou nada na vida dela. 2 pedacinhos de mistura na panela ou um punhadinho de arroz a mais, não mudou. Ela continua a mesma vida. Mas nós temos vários métodos de barreira para não conhecer a Deus. Nós não queremos conhecer a Deus. E aí quando passamos por alguma situação, vamos lá com o dedão na cara de Deus. Ó Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Peraí, Deuteronômio fala: se eu ouvir atentamente a voz do Senhor e colocar em prática, aí eu serei isso, Senhor. Mas eu não olho para lá. Se eu não olho, como é que eu vou fazer isso? Algo para Deus. Olha, eu sirvo a Deus, mas conforme a minha vontade, do meu jeito. Não é do seu jeito. Ou nós servimos do jeito dele, ou nada. Estamos nos enganando. Eram 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não. 5 não estavam nem aí. Quando o noivo voltou, 5 foi embora do noivo. As 5 que não estavam preparadas, ficou. Nós temos que entender isso, amados. Precisamos nos preparar para o noivo. Nos preparar, viver cada dia como se fosse útil. Buscar incessantemente. Conhecer Ele. Ele fez o melhor por nós e nos deu a vida. E agora eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Estamos na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Mas hoje nós nos dedicamos a Facebook, Instagram. Vou postar isso, postar aquilo. Gastamos nosso tempo todo com televisão, com as coisas que não vai agregar em nada. Nós temos que refletir o Deus que nós servimos, amados. Isso é muito sério. Eu quero ter uma família abençoada, os filhos abençoados. Eu tenho que instruir a luz da palavra, não é a luz do mundo. Não é a luz do mundo. O meu casamento vai ser abençoado é a luz da palavra. Se Cristo não for a rocha mais forte do meu casamento, nós não suportaremos ficar juntos. Se não for Ele a base minha de vida, não tem como. Mas nós temos Ele como base, só de boca. As ações não são as mesmas. Nós precisamos ter Ele como base sempre, todos os dias. Pôr em prática a vontade dEle. Pôr em prática a vontade dEle. Nós temos que nos despir do nosso eu. A nossa vontade está sobressaindo a vontade de Deus. E nós continuamos na mesma. Está tudo bem. Não está bem. Ele te deixou um manual e um guia. O manual de vida não é para deixar pegando poeira na sua estante. Não é para isso. É para que eu conheça Ele cada dia. Porque se eu conhecer Ele, eu vou. Dificilmente eu pecarei contra Ele. Dificilmente. Porque eu estou conhecendo Ele. Mas se eu não conheço, eu vivo pecando. Por quê? Porque eu não conheço. Eu não tenho temor algum, não sei quem é. Precisamos conhecer o Senhor. Ele está voltando. E só vai subir quem estiver preparado. Se prepare. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Ele vai vir e nós temos que estar preparados. E isso é fato para todos. Nós precisamos despertar, sair do comodismo. Está muito fácil hoje servir a Deus. Talvez porque está tão fácil, eu não me dedico. Porque está tão fácil. No meu celular eu tenho 3 Bíblias. Na minha casa eu tenho umas 10. Está tão fácil o acesso que eu não quero. Aí eu vou lá, eu vou ver a palavra, vou colocar ela no telão. Por isso eu não passei nem os textos do diabo, eu não queria que ele colocasse, ele já colocou. Por
colocou a mente, não tem problema não. Mas era isso, amados. Nós não estamos mais nos preocupando em folhear a Bíblia em nada. Não. Nós estamos vivendo um evangelho difícil até de falar. É o evangelho do eu. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero mais servir esse Deus. Não, mas não é do nosso jeito. Nós viemos para Cristo. Entregamos a nossa vida para Ele, é do jeito dele. É Ele que me dá a gente. Não é mais do meu jeito. Era do meu jeito, eu andava todo torto. Agora Ele me direitou. Agora é do jeito dele. É quem está dando a diretriz. Não é mais eu. Nós temos que compreender isso. Enquanto nós não compreendemos, nós vamos viver fazendo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque eu não quero conhecer Ele. Saia das redes sociais. Saia de televisão. Ganha tempo. Quando eu me dedico em ler um texto de ser, eu estou ganhando tempo com Cristo. Eu tenho propriedade para falar dele. Isso é rico. E isso é rico. A maior riqueza que nós temos está aqui. Nós temos que cuidar com muito carinho. A maior riqueza que um homem pode ter é a palavra de Deus. A maior riqueza que essa você não vai achar em lugar nenhum. Não é dinheiro, não é nada. Porque se eu tenho a palavra de Deus, eu cuido dela com todo zelo. Eu vou saber cuidar de todas as demais coisas da minha vida. Eu vou saber cuidar do meu casamento. Eu vou saber cuidar dos meus filhos. Eu vou saber lidar das adversidades. Eu vou ter saída para tudo, porque ela me dá saída. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, amados. A falta de conhecimento ao Senhor faz com que nós venhamos perecer. E aí por isso muitas pessoas falam: eu não quero mais, eu desisto desse Cristo. Por que desistir de Cristo? Não tem como. Se olhar com um pinguinho de facilidade, ou por quê? Eu já estava condenado à morte, já estava lascado na vida. Agora eu vim para Cristo, o único que me dá uma morte, agora eu quero desistir dele. Por quê? Qual que é a finalidade de eu desistir de quem me deu vida? Não tem finalidade. Aleluia. Romanos 7. Aleluia, Jesus. Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, não quero. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui é Paulo falando. Olha o que ele diz. Aqui muitos vão dizer que ele não era convertido ainda. Eu consigo ver que ele já estava convertido. No início da sua conversão, mas estava. Por quê? Porque ele começou a guerrear, caiu no espírito. O que ele não queria fazer, ele fazia. O que ele queria, ele não conseguia fazer. Assim muitas vezes é nas nossas vidas. Mas se nós prestarmos atenção no texto, umas 4 ou 5 vezes ele fala que o pecado habita nele. E aí vem mais uma vez o conhecimento da palavra. Porque se eu conheço a palavra, se eu conheço a Deus, dificilmente eu pecarei. O pecado não vai habitar em mim, porque o Espírito Santo ele me domina dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. Este mesmo Paulo lá na frente, ele vai falar, confundir com combate, isso aí é carreira e guardei a fé. Por quê? Porque ele cresceu no conhecimento do Senhor. Ele cresceu no conhecimento do Senhor. E nós precisamos crescer. Não está bom o jeito que está, tem que crescer mais. Nós temos
temos que entender isso, parar de dar desculpa para as coisas de Deus, principalmente com o trabalho. E nós damos muita desculpa. Eu estou trabalhando, eu trabalho, não tenho tempo para ler Bíblia, que eu já ouvi muito isso. Isso é desculpa aí que Deus também não aceita. E nós temos que entender por quê? Porque Jesus era o quê, amados? Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Paulo era o quê? Depois que ele se converteu, ele passou a trabalhar com máquina e precisa de tenda. Trabalhava. Aí nós colocamos hoje como método de barreira de trabalho. Não vai colar. Não vai colar. Se eu conheço a palavra, eu entendi que Jesus era carpinteiro e que Paulo vendia tenda com máquina e precisa. Então, isso aí eu não vou poder falar. Você entende? Os nossos métodos de barreira não vai caber para Deus. Nós precisamos crescer na graça do conhecimento, amados. A palavra dá para todos. Você quer conduzir a tua família num local, num lugar bom, agradável? Vai à luz da palavra. Os seus pais, os seus filhos, à luz da palavra. Oséias 4:6, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O mesmo Oséias 4:6 que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia, e rega toda a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu tenho que conhecer. Eu só posso fazer a vontade de quem eu conheço, senão é só as minhas vontades. Se eu não conheço, eu não faço a vontade de Deus. Você faça a vontade de Deus, você faz como? Interrogação. Eu preciso conhecer Ele para fazer a vontade dele, senão eu não consigo fazer. E o Espírito Santo é quem vai me guiar. Aleluia. João 17, aleluia, Jesus, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. A palavra nos santifica. Está aí o texto. Nós não somos desse mundo, mas nós somos muito inseridos nesse mundo, envolvidos com tudo que é do mundo. E o Senhor fala: ei, deixa as coisas do mundo de lado. Você não é daqui. É simples assim, irmãos. E a palavra vai me santificar. Para quê? Para encontrar com o noivo. Por isso eu preciso conhecer. Quando eu conheço, eu me santifico, eu me limpo. Porque quando ele vier, eu tenho que estar assim. Eu tenho que ser encontrado sem irrepreensível, sem mácula. Santificado, eu vou falar. Aleluia. Para encontrar com o noivo. Para encontrar com o noivo. Nós precisamos conhecer o noivo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós. Nós fazíamos as nossas vontades como nós não conhecíamos Ele, como nós ainda não tínhamos vindo até Ele. Agora nós viemos até Ele, acabou as nossas vontades. Acabou. O noivo, presta bem atenção. Salmo 37, 4. Deleita-te no. Deleita-te no. E aí Ele vai fazer o quê? Concederá o desejo do teu coração. Porque você se deleitou nele, você buscou conhecer, você ficou aos pés dele, ele vai conceder. Você não vai precisar correr, não vai ficar fazendo hora extra, não vai ficar fazendo nada disso. Por quê? Porque você se deleitou nele, você buscou conhecer ele. É simples, amados, não tem dificuldade. A nossa maior luta é contra nós mesmos, contra as nossas vontades. Não é demônio, não. Tem muitas pessoas que falam que é demônio, não é demônio. Somos nós mesmos que somos desobedientes muitas das vezes. Deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer as nossas. Quantas folhas da Bíblia nós, vou falar por nós, quantas folhas da Bíblia nós temos lido nessa semana? Folha, fala uma folha. Quantas? Agora, quantas vezes você pegou no celular nessa semana? Quantas vezes? Para olhar a rede social, para mandar mensagem no WhatsApp.
João 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra me limpa de todo pecado, a palavra me limpa, me santifica, a palavra me limpa. Olha a importância de conhecer Ele, porque ela vai me limpar e Ele vai permanecer em mim. Olha que riqueza isso. É muito rico isso, amados. Se nós entendermos isso, nós não teremos a Bíblia somente de enfeite na estante da nossa casa. Eu vou pegar, eu vou abrir ela. Ah, mas eu não entendo nada. O Espírito Santo vai fazer você entender. Calma, calma. Ele vai abrir janelinhas na sua cabeça para você começar a entender e compreender a palavra dele. E você não será mais enganado. Você não será mais enganado, não vai querer mais sair da presença de Deus, não vai querer mais mudar de ministério, não vai querer fazer nada disso. Porque na palavra você vai entender que o amor todo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor todo suporta. Ele suportou tudo por mim e por você. E muitas das vezes nós não suportamos nada por Ele. Não suportamos nada. E enchemos a boca para falar: olha, eu sirvo a Deus. Mas não suporta nada. Aleluia, Jesus. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele nos olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta da Formosa, no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecia. Olha que tremendo. Os homens cheios da presença de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, agora estavam ali passando. E ali havia um homem desde nascença que ficava esmolando. E aqui eu quero deixar 3 pontos para nós pensarmos. O comodismo não me permite sair do lugar. Está cômodo para mim. Quando fica cômodo para mim, eu não saio do lugar, eu continuo na mesa. Estava cômodo para aquele homem que diz: eu tenho o alimento de hoje e vai perecer. Amanhã eu vou lá no mesmo lugar, vai perecer. Vai perecer. Então estava cômodo para ele ficar pedindo esmola. Por quê? Ele estava pedindo alimento que ia perecer. Mas quando eu conheço o noivo, aleluia, quando eu conheço o noivo, esse alimento não perece, ele está dentro de mim. O conhecimento ninguém consegue tomar de você. Ninguém consegue tomar o conhecimento de você. Pode ver. Você pode perder casa, pode perder dinheiro, pode perder carro, você pode perder tudo. Mas o conhecimento você não perde. Aleluia. Estava cômodo para esse homem ficar na porta da Formosa, assim como está cômodo para muitos de nós. Ele não entrava no templo. Muitos de nós chegamos aqui e não entramos no templo. Só vem o corpo físico. A mente está lá fora, pensando não sei o que. Não entramos no templo. Isso é muito sério. Nós precisamos entrar no templo. Precisamos entrar saltitando, adorando a Deus. Como a Tati mesmo falou aqui. O desânimo tem tomado o povo, amados. Nós servimos um Deus vivo. Ele está dentro de nós. Mas nós não entramos no templo. Não entramos. Ficamos lá na porta. Nem só um corpo físico. É como a girafa no seu espaço.
Pense nisso. Pense. Quanto tempo você se dedica em conhecer o noivo? Quanto tempo você se dedica em redes sociais, em televisão, que não vai agregar nada na sua vida? Pelo contrário, muitas vezes vai te fazer até pecar. Porque às vezes está vendo uma mensagem de Deus, quando você vai passar, aparece uma pornografia, aparece alguma coisa. Porque Satanás, ele é suave, ele vem pelas beiradas. Ele está vendo que você está doido, olhando para a mensagem de Deus. Na hora que você passou o dedo para cima, ele já colocou alguma coisa ali para você, contaminando os olhos. Contaminando os olhos. Nós estamos cercados do pecado, amados. E o que me livra do pecado é a palavra. E se nós nos atentarmos, nós ficaremos. E isso é fato. Nós precisamos sair do comodismo. Precisamos sair do comodismo. Essa vida cristã cômoda não está legal. Eu tenho que buscar algo do Senhor. Eu costumo dizer que servir a Deus é um pacote. Eu tenho que orar, tenho que jejuar, mas a palavra é a base de tudo. Aleluia. A palavra é a base de tudo. A palavra é a base de tudo. Nós temos que entender isso. A palavra não é para ficar encostada de canto, numa mesa, em qualquer lugar. É para ser aberta, para ser lido. O Espírito Santo está ansioso para te mostrar as coisas do céu. Olha o que o pastor falou hoje. O Espírito Santo me acordou e tal. Eu orei, mas logo veio o quê? A palavra. Veio o quê? Não, pega as coisas no ar, mas o Espírito Santo acordou, orou, beleza. Mas não é só isso. Tem palavra. Vamos lá naquela palavra. Você entende isso? A nossa vida cristã é embasada na palavra. Então eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que cultuar, tenho. Às vezes eu não consigo vir para todos os cultos, amém. Mas eu tenho que ler. Eu não consigo vir para todos os cultos, mas eu tenho que ler, porque aqui é o meu manual de vida. Eu tenho que ler. Ah, mas eu já li a Bíblia toda, mas e aí? Continua lendo. Esse abraço não tem esse. Aleluia. Eu tenho que continuar no sentido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu nunca conheço o Senhor, eu preciso conhecer cada dia. É diariamente. Diariamente eu vou conhecer. Aleluia. Quando conhecemos o noivo, não vivemos de migalhas. Nós não vivemos de migalhas. Eu não dependo do teu amor para nada, porque o amor dele já me basta. Porque tem pessoas que vivem migalhando amor. Ah, você não me ama. Ah, você não me gosta. Ah, você não. Quando eu conheço o noivo, eu não preciso de migalha. Eu tenho palavra, eu tenho amor. Porque ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Maior prova de amor que nós poderíamos ter já está aqui. A palavra foi a morte dele em cruz. Essa foi a maior prova de amor. Então eu não preciso migalhar amor de ninguém. Eu não preciso migalhar a palavra. Se eu conheço, eu não preciso migalhar a palavra. Eu não vou ver de migalhas. Eu vou ver de abastança. Porque eu vou declarar. Olha, tem isso aqui do Senhor para você. Olha, tem isso aqui do Senhor para você. É coisa cheia. É fartura. Quando eu conheço o noivo, eu tenho fartura. É simples assim. Fartura espiritual, amados. Fartura espiritual. Carnal também. Você vai ter fartura nas coisas dessa terra. Você se deleitar nas vontades do Senhor, você também vai ter. É simples assim, você não vai viver de migalhas. A importância de conhecer o noivo. Eu preciso conhecer para não viver de migalhas. Não viver migalhando, implorando algo para um, algo para outro. Não preciso disso, não. Eu não preciso. Aleluia. E o terceiro ponto, Deus nos chamou para caminhar. Para caminhar. Se pararmos e olharmos esse texto de Atos 3, a primeira coisa que esses homens fizeram foi o quê? Vamos pensar. Olha para mim. Olha aqui. Nós precisamos chamar a responsabilidade
para nós. Glória a Deus. Eu preciso chamar a responsabilidade de Cristo para mim. Olha para mim. Um dia desse, falando com meu irmão, e meu irmão ali, meu irmão numa luta para trazer meu irmão para a igreja. E aí ele começa a falar de outras pessoas que são cristãos que ele acha que tem atitudes erradas. E aí eu falei para ele: olha para mim, não que você tem que acusar. Mas o fulano não, olha para mim. Eu sou exemplo, então olha para mim. Nós temos que ser exemplo de Cristo. Ser exemplo do nosso trabalho, da nossa casa, do nosso ministério. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que chamar a responsabilidade. Não é servir a Cristo somente de boca, não, com as minhas ações. As minhas ações vão falar sobre mim. Eu não vou precisar falar sobre mim. As minhas ações vão falar. E aí ele entendeu, ele falou: não, você nada a ver, mas o fulano não quer ser fulano. Porque você fica procurando pessoas que você acha errado para poder continuar no erro. Não faça isso. Não procure pessoas que você acha errado para continuar no erro. Se deleita no Senhor e Ele vai te endireitar as suas veredas. É simples assim. É simples assim. Precisamos ser exemplos de Cristo. Olha para mim. Foi a primeira coisa que eles fizeram. E não é só chamar a atenção para eles. Aqui também eu consigo entender o quê? Olhar nos olhos. Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente transformada. Se eu tenho uma mente transformada, eu vou buscar conhecer o noivo. Se eu tenho uma mente transformada, eu busco conhecer o noivo. É simples assim. Eles poderiam chegar lá e falar: levanta e anda. Eles não fizeram isso. Porque primeiro tem que renovar a minha mente. Porque se ele põe o cara para levantar e andar, o cara ia chegar lá na porta e continuar pedindo esmola, porque ele não tem nenhuma mente renovada. É simples de pensar e raciocinar. Se eu não tenho uma mente renovada, eu continuo esmolando. Então, antes deles fazerem um milagre, primeiro eles fizeram na mente. Muda sua mente, olha para mim. É dessa forma. Agora você levanta, pode ir. É dessa forma. Nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo. Não é sobre nós. Nós temos que ter isso inserido dentro de nós. Não é mais sobre mim, não é mais as minhas vontades. É a vontade do Papai que nos resgatou. É simples assim. A luta maior que nós lutamos é contra nós mesmos. Porque nós queremos fazer algo, o Senhor falando: não faz. Não faz. O Senhor está falando para não fazer, você vai fazer. A luta é diabo aí. É eu mesmo que sou teimoso. É eu mesmo que não quero fazer a vontade de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, não tem como eu morar com Ele. Eu não conheço Ele. Como é que eu vou fazer a vontade dele? Não tem como. Então, antes dele verdadeiramente ser curado, ele teve uma transformação na mente. E aí, quando ele foi curado, ele entrou saltitando no templo. Aí ele entrou no templo. Olha que desde nascença ele ficava na porta. Nós nascemos em Cristo, amém? Talvez nós ficávamos na porta. Mas a partir de hoje, nós vamos entrar no templo saltitando todos os dias. Até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai nos guiar todos os dias. João 16. Aleluia. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo, na verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, que é Satanás. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e o vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que
que há de receber do que é meu e vou lá te anunciar. O Espírito Santo vai nos guiar. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiarmos de toda a verdade. A palavra dele. Nós precisamos permitir que o Senhor faça morada verdadeiramente e Ele nos guie. Quando o Espírito Santo me guia, eu tenho prazer em vir cultuar a Deus. Não é um peso. Quando o Espírito Santo me guia, eu tenho prazer em ofertar e dizimar a casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor me diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então eu entendo isso. E verdadeiramente o pastor precisa falar da palavra de oferta e de dízimo. Por quê? Porque o Espírito Santo me guia. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei. O Senhor vai me colocar para fazer tal coisa, para fazer tal coisa. Por quê? Porque eu sou guiado pela palavra dele. Nós precisamos conhecer a Ele e deixar que Ele nos guie verdadeiramente em toda a verdade. É simples assim. É simples assim. O problema é que quando nós somos guiados por nós mesmos, nós fazemos muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Eu vou. Cinco pessoas aqui, por favor. Rapidinho. Rápido. Vem, Adriana. Vem, Jô. Vem, Janaína. Mais uma mulher. Pode vir você. Pode vir. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E isso é muito sério. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não caio em fábulas. Né? E aí o Espírito Santo ele me guia em toda a verdade. Nós temos que compreender que nós somos feitos de corpo, carcaça, espírito, alma, mente e coração. Amém? Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, as coisas estão muito bem, está tudo beleza, está tudo legalzinho. Mas daqui a pouco apareceu o pecado. O corpo começa a visualizar o pecado. Olha que legal. Só que o corpo fala para o Espírito: vai embora, dá licença, que eu não quero que você fale mais nada. E aí o corpo ele se atrela com o coração e com a mente. Você é a mente? É o coração. Fica aqui. Você é a mente. Então o corpo se atrela com a mente e com o coração. Os olhos, olha, viu o pecado. Quer pecar. O Espírito Santo ela já mandou longe. Então ela começa a alimentar, a mente começa a alimentar. Faz, vamos lá, faz aí. O coração começa a palpitar. Olha que legal. Olha que bacana. Olha que legal. Faz aí. Faz. Aí fez, começa a se desejar, não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de fazer nada. O Espírito Santo está lá e diz assim: onde o Espírito Santo para? Onde nós jogamos o Espírito? Só que muitas das vezes nós só vamos acordar quando estamos no fundo do poço, quando o negócio deu ruim mesmo, não tem mais o que fazer. Aí o corpo grita: Senhor, socorro! Aí quando ele grita socorro, aí volta para o seu Santo, volta lá, volta, o Espírito volta para o lugar. E aí o Espírito volta a trilhar os seus caminhos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados, porque a nossa mente ela nos leva ao engano. O nosso coração, a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Então nós temos que ter todo cuidado para não cair em enganos. E só vai acontecer isso se eu for guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me guiar, eu vou me enganar. Amém. Obrigado. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos. Quando eu conheço o Senhor, o Espírito Santo me guia. Eu não dou vazão ao pecado. E aí nós vamos para Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e orais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, versículo 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não vos façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois
nós temos que ser guiados pelo Espírito, à luz da palavra de Deus. Mas quando eu dou vazão, eu deixo de conhecer o noivo e dou vazão à carne, o pecado já exalta. O pecado já exalta. Por quê? Porque eu deixei o noivo de lado. Deixei o noivo de lado e me entreguei com o coração e com a mente. E fui para tudo quanto é lugar errado. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Ter isso em mente. Somente dessa forma podemos agradar ao Senhor. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Simples e claro. Se eu faço a vontade da minha carne, eu não agrado a Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito, eu não agrado a Deus. Se eu faço o que eu acho, o que eu penso, eu não estou agradando a Deus. É simples e claro. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu não faço a vontade da minha carne. Por isso eu digo, não é mais sobre mim, é sobre Ele. E se é sobre Ele, eu tenho que me dedicar. Lá no início, lembra que eu li na segunda-feira? Empenhai-vos, crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso me empenhar. No começo dá sono, às vezes dá um soninho, beleza, mas passa. Vai orando e arrependendo, o Senhor vai abrindo a sua mente para muitas coisas. Para muitas coisas. Nós não podemos viver conforme a nossa vontade. Nós vivemos para Cristo. A nossa vida está em Cristo. Ele quem nos guia, Ele quem nos direciona, Ele quem nos dá um norte. À luz da tua palavra. Ele não deixou a palavra dele para ficar de qualquer forma. Não deixou. Não tenha esse livro aqui como qualquer um livro. Esse é o meu norte, o meu guia. Aleluia. É simples assim. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. O Espírito Santo vai nos guiar para encontrar com o Senhor novamente. É Ele quem vai nos guiar por toda a verdade. Nós precisamos nos despir do nosso mundo. Não é mais sobre mim, é sobre Jesus. Eu não preciso de redes sociais. Eu não preciso dessas coisas. A não ser que seja para fazer evangelismo, ou postar algo do Senhor. Tudo bem. Mas para ficar perdendo tempo, olhando videozinho, essas coisas. Eu faço isso, de vez em quando eu faço isso. Mas isso não é uma constância na minha vida. Nós temos que ter um controle. O problema é que nós deixamos as coisas de Deus para ficar só nisso o dia inteiro. Ele não vai. Eu tenho que me dedicar às coisas de Deus. É simples assim. Eu não estou falando para você
televisão. Eu não estou falando para você não olhar as redes sociais. Não é isso. Mas é ponderação. Eu preciso fazer as coisas com ponderação. Eu não vou me dedicar o dia inteiro em redes sociais, o dia inteiro em televisão, e Deus não está vendo. Não. Eu vou ao Senhor. Mesmo porque eu tenho que saber das coisas que estão acontecendo. Né? Porque talvez, né, pelas mídias sociais, vai ser mostrada a volta do Senhor que está vindo. Você vai começar a entender, porque eu estou conhecendo o noivo. Então, olha o que está acontecendo em tal lugar. Olha, isso está vindo. Então você não pode deixar de viver as coisas. Porque você tem que estar atento. O servo de Deus tem que estar atento. Né? Está na Bíblia. Então, está acontecendo lá, vai acontecer. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. À luz de quem? À luz da palavra. O noivo vem, eu preciso conhecer. Busque conhecer o Senhor todos os dias. E o mais ele fará sobre a mim e sobre a sua glória. Se coloque.